remota, tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos resolver as questões da página 123, 124 e 125, certo? Na página 123, começando aí com a quarta questão. Que diz o seguinte: antibióticos são medicamentos empregados no tratamento contra doenças causadas por bactérias. Alguns deles, como clorofenicol, atuam reduzindo a atividade organoide citoplasmática, denominada ribossomo. Qual a função celular do micro-organismo que é comprometido nesse caso? Só passando um aviso aqui para quem está de forma remota, os conteúdos da prova vão ser Minerais e Rochas, capítulo 6, e Células, capítulo 7, certo? Essa quarta questão aí, ela parece muito difícil. Tá tendo um texto aí para confundir a cabeça de vocês. Mas a pergunta, na verdade, ela é bem simples. A pergunta só está perguntando qual a função da organela. Certo? E qual é a função da organela? Produzir proteína. Então, a resposta dessa questão vai ser produção de proteína. Por quê? No final da questão, ele diz o seguinte: qual a função celular do micro-organismo que é comprometido nesse caso? Então, se esse medicamento que ele está falando, clorofenicol, afeta o ribossomo, logo ele vai afetar a função do ribossomo, que é síntese de proteína. Síntese ou produção são sinônimos. Certo? Quinta questão. Qual é a principal diferença entre célula animal e a célula vegetal? A célula vegetal, ela vai possuir 3 estruturas específicas que a célula animal não possui. Quais são essas partes? São 3. Parede celular, então a resposta da quinta pergunta, da quinta questão vai ser parede celular, plastos e vacúolos. Certo? Resposta da quinta questão: parede celular, plastos e vacúolos. Parede celular, vírgula, plastos, vírgula, e vacúolos. V-A-C-U com acento agudo, O-L-O-S. Por que isso? Todas as células, elas vão ter 3 componentes, seja ela de bactéria, de fungo, de planta ou de animal. Sempre vão ter membrana, citoplasma e material genético, certo? As células podem ser divididas se vão possuir núcleo ou não. E aí eu tenho o procarionte, que não possui núcleo, e o eucarionte, que possui núcleo, certo? Eu posso ter célula animal ou célula vegetal. Qual a diferença entre as duas? Na célula vegetal, eu tenho um parede celular, que é uma estrutura que fica por fora da membrana. Então, nas plantas, a ordem vai ser parede celular, mitocôndria, citoplasma e núcleo. Na célula animal, membrana, citoplasma e núcleo. Recapitulando. Nas células vegetais, eu vou ter componentes que eu não tenho na célula animal, certo? São 3. Parede celular, plastos e vacúolos. Por quê? Parede celular dá resistência, plastos armazena nutrientes e vacúolos armazenam água, certo? Recapitulando, quarta e quinta questão. A quarta questão:
está dizendo que um medicamento chamado clorofenicol afeta uma organela, essa organela é o ribossomo, e está perguntando qual a função do ribossomo, basicamente. A função do ribossomo é produção de proteínas. A quinta questão está perguntando qual a diferença entre célula animal e célula vegetal. Na célula animal, eu não tenho parede celular, plastos e vacúolos. Já na célula vegetal, eu tenho parede celular, plastos e vacúolos. Qual a função de cada uma? A parede celular tem a função de proteger, os plastos armazenam nutrientes e os vacúolos armazenam água, certo? Vamos agora para a sexta questão. Então, aqui, voltando para a sexta questão, vai dizer o seguinte, acompanhe comigo aí a leitura, quem está em casa ou quem está presencial. As mitocôndrias possuem duas membranas lipoproteicas, semelhantes às demais membranas. A membrana externa é lisa, enquanto a membrana interna está constituída por numerosas dobras. Existe diferença de função entre membranas? Justifique sua resposta. E aí, ó, a membrana plasmática, ela vai ser formada de duas partes, a parte externa e a parte interna, certo? A parte externa vai dizer quem entra e quem sai. Por exemplo, numa escola, numa indústria, numa empresa, sempre tem um porteiro. E aí vai fazer cara crachá e vai dizer se você pode entrar ou se você não pode entrar. A membrana plasmática, a sua região externa, vai ter essa função de controlar a entrada de substâncias. Já a parte interna vai controlar a saída de substâncias. Então, qual a resposta aí da sexta questão? Sim, vírgula. A membrana externa controla a entrada? Sim, vírgula. A membrana externa controla a entrada. Enquanto a membrana interna controla a saída. Interna, a membrana interna controla a saída. Recapitulando. Sim, vírgula. A membrana externa controla a entrada e a membrana externa controla a saída. Interna controla... Não, a membrana externa controla a entrada e a interna controla a saída. Certo? Isso aí. Quem está por fora controla quem vai entrar. Quem está por dentro controla quem vai sair. Certo? Sétima questão. Diz o seguinte. Acompanhe comigo aí a leitura. A membrana plasmática é um revestimento relativamente fino que envolve a célula. De acordo com o modelo mosaico fluido, como essa estrutura se encontra constituída? O modelo, eu vou explicar, depois eu digo a resposta, certo? O modelo mosaico fluido vai dizer que a célula está em forma de mosaico. Mosaicos são várias estruturas que ficam juntas uma da outra,
certo? E fluido, como água, como óleo, são líquidos, certo? Fluido é relativo a líquido. Então, mosaico fluido significa que a membrana tem uma estrutura bem semelhante uma parte da outra e ela é fluida, ou seja, ela vai se movimentar assim como um líquido, certo? E a resposta seria o seguinte: a membrana plasmática, resposta do sétimo quesito, a membrana plasmática é formada por uma dupla camada. É formada por uma dupla camada a membrana plasmática é formada por uma dupla camada. A membrana plasmática é formada por uma dupla camada. DUPLA, dupla relativa a duas. Por exemplo, uma dupla de pessoas quando tem duas pessoas juntas, certo? Proteínas e gordura. Dupla camada. Vou repetir. A membrana plasmática é formada por uma dupla camada de gordura e proteína. Repetindo de novo, a membrana plasmática é formada por uma dupla camada de gordura e proteína. Vírgula. As proteínas mudam de lugar. As proteínas mudam de lugar. As proteínas mudam de lugar, tornando a membrana fluida. A membrana fluida. Desde o começo agora. A membrana plasmática é formada por uma dupla camada de lipídio, de gordura e proteína, vírgula. As proteínas mudam de lugar. Tornando a membrana fluida. Certo? Oitava questão. A oitava questão diz o seguinte aí, acompanhe comigo a leitura. A última questão da página 123. As únicas células anucleadas que existem são as hemácias, células sanguíneas, dos mamíferos quando adultos. Uma vez que perdem seu núcleo durante o processo de desenvolvimento. Explique por que esse processo é importante para os mamíferos. Parabéns, parabéns. Isso mesmo. Vou ler de novo a oitava pergunta. É uma pergunta fácil, mas que também parece difícil. As únicas células anucleadas que existem são as hemácias. Células sanguíneas, certo? Dos mamíferos quando adultos. Uma vez que perdem seu núcleo durante o processo de desenvolvimento. Explique por que esse processo é importante para mamíferos.
Ó, eu vou explicar e depois eu digo a resposta que vocês vão botar. As hemácias, elas têm a função de transportar oxigênio pelo corpo, certo? O oxigênio é uma molécula que a gente obtém na inspiração. O ar atmosférico que a gente coloca dentro do nosso pulmão tem oxigênio e a gente retira uma parte desse oxigênio, certo? E utiliza no corpo. De que forma? As hemácias são como trabalhadores de uma fábrica. E cada hemácia vai pegar o oxigênio que o pulmão obteve e transportar para alguma parte do corpo, certo? E para elas fazerem isso, elas são uma célula. E para elas fazerem isso, elas precisam de espaço. Ou seja, elas tiram o núcleo, elas perdem o núcleo durante o desenvolvimento. Elas não são produzidas sem núcleo. Elas são produzidas com núcleo. Mas é tirado delas esse núcleo para elas terem mais espaço. Certo? E a resposta é a seguinte. As hemácias, lembrando que não precisa estar igual. Quem respondeu e tiver parecido com o meu, pode deixar. Certo? As hemácias quando ficam sem núcleo, as hemácias, quando ficam sem núcleo, possuem as hemácias, quando ficam sem núcleo, possuem mais espaço as hemácias, quando ficam sem núcleo, possuem mais espaço e ficam mais leves. Certo? Então a resposta é essa. Oitava questão. As hemácias, quando ficam sem núcleo, possuem mais espaço e ficam mais leves. Então, certo? A resposta da oitava questão. As hemácias, quando perdem o núcleo, possuem mais espaço e ficam mais leves. Por que isso? Porque elas mais leves, elas podem se movimentar mais rápido no corpo. Elas sem o núcleo vão ficar mais leves e também com mais espaço. O espaço é questão de ter mais oxigênio ou gás carbônico dentro da célula e mais leve, porque ela vai se movimentar mais rápido, certo? Aí na página 124, primeira questão. Os vegetais são parte dos recursos naturais largamente empregados na fabricação de papel. Os vegetais são parte dos recursos naturais largamente empregados na fabricação de papel, cuja matéria-prima é a celulose. Assinale a estrutura celular da qual a celulose é o principal componente. Essa vocês podem fazer por eliminação. De trás para frente. Qual a função da mitocôndria
Respiração celular. Então não é a letra E. Qual a função do cloroplasto? Fotossíntese no reino vegetal. Não é a letra D. Membrana celular. Não é, porque qual é a função da membrana? Delimitar a área, proteger a célula, dizer quem entra e quem sai da célula. Então também não é a letra C. Vacúolo nas células vegetais tem qual função? Armazenar água. Então só vai restar a letra A de amor, parede celular. A resposta da primeira questão é parede celular. Certo? A resposta da primeira questão é letra A de amor. Certo? Alguma dúvida aqui nessa primeira questão? Segunda questão. A presença de núcleo bem definido caracteriza uma célula eucariótica, diferenciando-a de uma célula procariótica. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto da membrana que separa o material genético do citoplasma. Então, ó, também, segunda questão, também há de amor, certo? Primeira questão foi letra A e segunda questão também foi letra A, certo? Por quê? A membrana plasmática, a letra B, não pode ser, porque a membrana plasmática separa a parte externa da célula da parte interna da célula, certo? Parede celular não pode ser porque ela não está relacionada ao núcleo, está relacionada à proteção de toda a célula. Tonoplasma e plasmalema são coisas que a gente não estudou. São coisas aí fora do contexto que as pessoas botam só para confundir vocês. Não é nenhuma das duas. A resposta correta vai ser carioteca, que vai dividir o material genético do citoplasma. A carioteca é algo que só os eucariontes possuem. Procariontes não possuem carioteca, certo? Nós somos eucariontes ou procariontes? Somos eucariontes, certo? Quem são os procariontes? Bactérias são procariontes. Então aí, a alternativa correta da primeira questão, letra A, da segunda questão também letra A, carioteca. Alguma dúvida? Terceira questão. Sobre as funções das estruturas e das organelas. Associe as colunas. Então, numa coluna eu tenho flagelos, lisossomos, cloroplastos e mitocôndria. Flagelos eu não falei nas aulas, certo? Então, vocês separam que ela vai para o que sobrar. E na outra questão eu tenho movimento de célula, fotossíntese, respiração celular e digestão celular. Quem faz a digestão celular? Lisossomos. Então aí, segunda questão. Quem faz respiração celular? Mitocôndria. Quem faz fotossíntese? Cloroplasto. Então só resta aí flagelos e movimento de célula, certo? Então a sequência vai ser 1, 3, 4 e 2, certo? Qual alternativa tem essa sequência? Letra A de amor também, de avião. Letra A vai ter essa sequência. Da terceira questão,
A alternativa correta, a letra A. Certo? Quarta questão. Quarta questão. Diz o seguinte: a célula vegetal apresenta algumas estruturas que permitem distingui-la de uma célula animal. Entre as alternativas a seguir, marque aquela em que encontramos apenas estruturas ausentes em uma célula animal. As estruturas ausentes na célula animal são aquelas exclusivas da célula vegetal. A alternativa correta é a letra D. Por quê? Vamos ver. Letra A. O que é que tem em comum entre célula animal e vegetal? Mitocôndria e peroxissomos. Tem tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Letra B. Lisossomos, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Letra C. Também lisossomos, presentes na célula animal e na célula vegetal. E letra D, de dado, de Deus, tem parede celular, plastos e bacúolos, que são estruturas exclusivas do reino vegetal. Certo? Então, a alternativa correta da quarta questão, letra D, de Deus, ou D, de dado. A letra E não é porque tem mitocôndria. Mitocôndria presente tanto na célula vegetal quanto na célula animal. Certo? Quinta questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, a gente tem aí coluna 1 e coluna 2. Na coluna 1, eu tenho encontra-se exclusivamente em eucariontes. E na coluna 2, ocorre em eucariontes e procariontes. Então aí, ó, ribossomos. Letra 2, ocorrem tanto em procariontes quanto em eucariontes. Mitocôndria encontra-se exclusivamente em eucariontes. Então é 1. Sim, mitocôndria. Calma, a sequência, ó, ribossomos é 2, mitocôndria é 1. Membrana plasmática, 2. Encontra-se tanto em eucariontes quanto em procariontes. E quinta questão, e a última aí, retículo endoplasmático, é encontrado apenas em eucariontes, então aí 1. Então a sequência é 2, 1, 2, 1, letra C de casa. Da questão, da quinta questão, certo? Tem até a oitava, vou fazer C, falta 3. 12 minutos. Vamos agora à sexta questão. Sexta questão. Considere as características das células A, B e C. Em termos de presença, eu vou marcar positivo. Ausência, negativo, de alguns de seus componentes. De acordo com a tabela a seguir. Quais são os componentes? Parede celular, envoltório nuclear, nucleolo, ribossomo, complexo de Golgi, mitocôndria e cloroplasto.
Parede celular, só quem vai possuir é B e C. Envoltório nuclear, A e B. Nucleolo, A e B. Ribossomos, todos possuem A, B e C. Complexo de Golgi, presente apenas em A e B. Mitocôndria, A e B. E cloroplasto, só B. A questão diz o seguinte: com base nestas características, assinala a alternativa correta. A célula B é de um animal? Não é, porque a célula B vai ter cloroplasto daí e parede celular. Estão vendo? A primeira e última, a letra B tem. Então não é célula animal, porque célula animal não tem nem parede celular, nem cloroplasto. Então, a letra A aí está errada. Letra B. As células A e C são heterotróficas e as células B é autotrófica. Recapitulando o que é autotrófica e heterotrófica. Heterotróficas são todos aqueles seres vivos que vão atrás do seu alimento. Os animais todos são heterotróficos. Autotróficos são organismos que fazem fotossíntese. Então, só tenho dois representantes autotróficos, que são algas e as plantas, certo? Autotróficos são algas e plantas e algumas bactérias. E heterotróficos, eu vou ter os animais aí em maior quantidade. A célula A e C pode ser heterotrófico e a B pode ser autotrófica? Vamos ver? Não pode. Então, letra B está errada. Letra C. As células A e B realizam fotossíntese? A A não realiza fotossíntese porque não tem cloroplasto. Certo? Então, letra C aí é errada. Letra C. Sexta questão, alternativa correta. Letra D de Deus. Letra D. Sexta questão, letra D. Certo? Sétima questão. Penúltima questão, só faltam duas. Observando-se uma célula no microscópio eletrônico, verifica-se a existência de um sistema membranoso que delimita canais interligados em forma de túbulos. Esse sistema é letra A, retículo endoplasmático. Sétima questão, letra A. E nona e última questão. Oitava questão. As primeiras observações microscópicas de materiais biológicos foram realizadas por Antoni von Leeuwenhoek. A partir daí, o campo de microscopia avançou principalmente com o desenvolvimento do microscópio eletrônico. Considerando os estudos da organização celular em procariontes e eucariontes, verifica-se que a alternativa correta é a letra C de casa. Procariontes apresentam material genético disperso no citoplasma, certo? Recapitulando o que nós fizemos aqui na aula de hoje, nós resolvemos as páginas 123, 124 e 125. A aula de hoje é isso aí, galerinha que está de forma remota. Obrigado e até a próxima.